Brana diz que quando Moisés saiu do Egito, ele saiu com uma multidão mista com ele. Aí você tem gente de toda qualidade. Você tem Coré, tem Datã, tem Abirão, mas vai chegando uma hora que estes homens vão saindo e a multidão fica mais purificada. Ela é uma multidão mista, porque ela tem muita gente com várias formas de crer. E por ela ter várias formas de crer, sempre é um problema dentro da igreja, dentro do ministério de Moisés, porque havia aqueles que desejavam ser alguma coisa. Como Coré, Datã e Abirão, eles desejavam ser o que não podiam ser, mas eles queriam ser. Então é uma multidão mista. Nós rogamos a Deus que a cada dia vocês mesmos percebam os da multidão mista no seu meio e vá bloqueando eles. Sabe por que as irmãs estão tendo problema? Porque fica palestrando com irmãs. Vocês deveriam parar e bloquear essas pessoas quando elas te enviam alguma coisa que não é de acordo com a sua fé. Bloqueie elas na hora. Já avisa elas, minha irmã, já vou te bloquear. Você tem outro pensamento, você tem outro espírito. Nós não podemos caminhar juntos. Nem na nossa rede social. Não podemos caminhar juntos. Então já bloqueia. Estou falando que é mais a irmã que é oferecida. Elas não podem pregar, mas elas são teimosas. Elas entram e começam a falar. Então o que vocês têm que fazer, a primeira vez que vocês notam a pessoa mandar alguma coisa para vocês que é contrário ao que vocês têm crido, então você já sabe, essa irmã, ela é dessa multidão mista. Já vou bloquear ela. Se tiver um irmão também, vai bloqueando ele. É uma multidão mista. Eles não são originais. Eles vieram para dar problemas. E se você puder se livrar deles, será muito bom para você. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um. É um prazer ter cada um de vocês aqui em mais este culto em adoração a Deus. Deus abençoe também a família Brana através da internet, os nossos irmãos que juntamente conosco creem na mesma mensagem. Somos da mesma família Brana que Deus tem levantado nestes últimos dias. Amém? Vocês estão felizes por ser da família Brana? Esta família Brana, você não entra nela, você nasce nela, porque necessário é nascer de novo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, meus irmãos. Vamos ler Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 9. Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Nesta noite, eu gostaria de falar sobre o tema Pastores Josués. Josué, capítulo 1.
E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, porque prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estas palavras têm sido vivificadas nos nossos corações, Senhor, porque existe uma terra prometida além do céu, Senhor, ao qual nós almejamos estar juntamente com o Senhor, Pai, e o Teu Espírito Santo estás nos conduzindo até ela nesta noite. Fale conosco mais uma vez, Senhor, para que nós possamos não desviar da Tua palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós possamos meditar na Tua lei, na revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, dia e noite, Senhor, porque o Senhor és conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Sabemos que existe um Israel natural e um Israel espiritual. Na mensagem, como fui com Moisés, serei contigo, o irmão Brana diz que existe o Israel natural e existe um Israel espiritual, no parágrafo 229. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que o mesmo que aconteceu com o Israel natural, acontece também conosco, com a igreja, com a esposa de Cristo, que é o Israel espiritual. Assim como Israel natural foi um povo escolhido, a esposa de Cristo é um povo escolhido, é um povo separado para o Senhor. Assim como Israel saiu do Egito para ir para uma terra prometida, assim também nós saímos das denominações para irmos para uma terra prometida. Amém?
Então nós temos que ver que tudo que aconteceu lá atrás também acontece aqui nos nossos dias. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela se vivifica a cada dia. Ela se cumpre a cada dia. Então, irmão Brana sempre nos ensinou que se nós olharmos para a Escritura, se nós olharmos para a Bíblia, para o Velho Testamento, nós vamos ver o Novo Testamento. O Velho Testamento foi em forma de sombra, e o Novo Testamento é o real dessa sombra. Então tudo está na palavra. A palavra, ela nos identifica. Certo, meus irmãos? Cada pessoa hoje, cada pessoa durante cada tempo, cada era, em todo tempo, está identificado na palavra de Deus. Alguém te representa na Bíblia. Porque o irmão Brana diz que os espíritos nunca morrem. Eles não morrem, certo? As pessoas morrem, mas aqueles espíritos nunca morrem. Então, tem gente que é representada em Moisés, tem gente que é representada em Josué, tem gente que é representada em Datã, Coré, Abirão. Por que é representado? Porque no dia que vivem hoje, eles fazem o mesmo papel que eles fizeram lá atrás. Por isso que a Bíblia, você tem que identificar em quem está te representando na Bíblia, certo? Se você está sendo representado por Pedro, se você está sendo representado por Paulo, ou se você está sendo representado na Bíblia por Judas. Ah, mas quem é o Judas? É o que trai, é o que traiu Jesus. Como houve um traidor lá atrás, há um traidor aqui também. São aqueles que traem a palavra da hora, aqueles que traem por causa de dinheiro. Judas traiu por causa de 30 moedas de prata. Ele entregou Jesus. Então, esses espíritos, eles simplesmente tomam outras pessoas, tanto o espírito de Satanás, quanto o Espírito Santo, certo? E ele mostra simplesmente o mesmo quadro, se repete, certo? E nós temos que acompanhar e identificar estes espíritos, identificar a quem está representando nós na Bíblia. Quem está representando Moisés? O irmão Brana diz que Moisés, o ministério de Moisés, ele tirou o povo de Israel do Egito. E Moisés representa a era da igreja, diz o irmão Brana, no parágrafo 44 da mensagem, como fui com Moisés, serei contigo. Irmão Brana diz, 44. Agora, há muitos tipos aqui em que poderíamos entrar. Vamos com muita calma, prestar muita atenção, porque esta mensagem nesta noite, ela é muito importante, certo? Quem te identifica? Quem me identifica? Então, o irmão Brana está mostrando aqui, há muitos tipos aqui em que poderíamos entrar, mas vamos passar alguns. Por exemplo, como Moisés foi a era da igreja, que os trouxe ao Sinai, a teologia deles, de ontem à noite. A Moisés não foi permitido levar os filhos de Israel à terra prometida, porque ele tinha falhado, certo? Por que Moisés tirou o povo do Egito para levar para uma terra prometida, e ele não pôde levar esse povo naquela terra? Ele tirou o povo do Egito, mas ele não pôde levar o povo, entrar com o povo na terra prometida. Diz o irmão Brana, porque ele falhou, porque ele era um legislador, e chegou uma hora que Deus falou para ele, fale com a rocha, quando o povo estava querendo água. Estamos com sede, Moisés.
começou a pressionar Moisés, e Moisés, ao invés de falar com a rocha, e a rocha daria água, Moisés pegou o cajado e feriu a rocha. Certo? E ali, ele falhou, porque Deus falou uma coisa para ele e ele fez outra. Então nós temos que perceber, meus irmãos, quando Deus fala uma coisa na palavra de Deus, certo? E nós fazemos outra. Nós falhamos como Moisés falhou. E se Moisés não entrou na terra, nós também não entraremos na terra, se não corrigirmos, certo? Então, tudo que está escrito na Bíblia, concernente à mulher, concernente ao homem, os rudimentos, o batismo correto, se a Bíblia diz que o batismo, cada batismo realizado na Bíblia, foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se usou títulos, porque Jesus nunca ordenou a usar títulos, Pai, Filho, Espírito Santo. Mas Jesus ordenou, lá em Mateus 28, 19, em nome. Em nome. O batismo é em nome. Tem que usar o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E este nome é o Senhor Jesus Cristo. Porque Deus o fez, este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Certo? Senhor e Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a plenitude habita corporalmente, no corpo do Senhor Jesus Cristo. Tudo que é Deus, toda a divindade, todo o ofício estava manifestado em carne no Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus falou uma coisa para Moisés, e Moisés fez outra, Moisés falhou. Irmão Branham diz que Moisés representava as 7 eras da igreja, porque as 7 eras da igreja falharam, porque eles não puderam obedecer toda a palavra. Quando veio Paulo trouxe toda a palavra, mas depois que Paulo morreu, então vieram os mensageiros, e então a palavra se perverteu, porque veio o anticristo e perverteu a palavra durante as eras, mudou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para Pai, Filho e Espírito Santo, tirou a fé de um único Deus para a doutrina da Santíssima Trindade, que não existe na Bíblia. Esta palavra Santíssima Trindade não existe, é a marca da besta. É crer que Deus é 3 pessoas, distintas, separadas, de idênticas substância, como se fosse 3 homens. E o número do homem é 6 na Bíblia, né? 666. Então, meus irmãos, é uma doutrina que veio através do Papa São Damaso, ali por volta do ano 325 depois de Cristo. Foi quando a igreja se tornou romana. Ela se perverteu e se tornou romana, criando então a primeira denominação que existiu. E quando surgiu aquela primeira denominação, então, meus irmãos, ela o que fez? Ela interpretou a palavra, tirou a fé de um único Deus e trouxe a fé em 3 pessoas distintas. Certo? Então, por isso, isto veio durante as 7 eras da igreja. Por quê? Porque não tivemos mais profetas durante as eras, somente mensageiros. Então, as 7 eras da igreja representam Moisés. Por quê? Porque Moisés falhou. Da mesma forma como as eras falharam. Por isso que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Mas Deus falou para Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus tinha um outro ministério para manifestar nos últimos dias, que este ministério, ele iria colocar o povo de volta na palavra. Ele ia restaurar todas as coisas que foram perdidas durante as 7 eras da igreja. E ele iria então levar o povo à terra prometida. Amém? Então, meus irmãos, veio o ministério de Josué para introduzir o povo em Canaã. Moisés tirou o povo do Egito, mas não pôde levar o povo até Canaã, terra prometida,
Josué foi levantado por Deus para levar o povo até a terra prometida. É o ministério de Josué que leva o povo de Deus à terra prometida. Certo, meus irmãos? E o irmão Branham diz aqui, na mensagem A Era de Pérgamo, agora, parágrafo 58, agora permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada, como a deles. Ora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do último tempo, que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original, um profeta outra vez. Então, quando Deus enviou William Branham, meus irmãos, quando Deus enviou um profeta nos últimos dias, este profeta nos últimos dias, ele seria como Paulo na primeira era, ele seria um profeta com a palavra original. E Josué estava representando este líder do último dia, este profeta do último dia, porque era onde o Espírito Santo estaria se manifestando outra vez, porque Josué representa o Espírito Santo, certo? Então, meus irmãos, estamos vendo as representações. Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do último tempo, que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. E Calebe, porque dos que saíram do Egito, daqueles 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, somente Josué e Calebe puderam entrar em Canaã. Os demais, meus irmãos, todos morreram no deserto, dos que saíram do Egito. Aquela geração que saiu do Egito, todos morreram no deserto, porque não creram, porque não puderam seguir a mensagem, porque não puderam permanecer como Josué e Calebe, ao lado de Moisés. Josué ficou ali quietinho ao lado de Moisés, até chegar o tempo dele. Josué não ficou doido por causa de ministério, Josué não ficou alisando Moisés por causa de ministério, Josué ficou ali quietinho no seu posto de dever, até que chegou o seu tempo, até que Deus chamou ele e falou: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, Josué, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, meus irmãos, Calebe representa, vê se você se enxerga aqui, ó. Você tem que se enxergar aqui, meus irmãos. Calebe representa os que permanecerão fiéis com Josué. Certo? São aqueles que permanecem fiéis ao lado de Josué. É a igreja, é os irmãos, é as irmãs, é os eleitos. São aqueles que podem simplesmente permanecer fiel ao lado de Josué. Por quê? Porque Josué, nós temos que ver que cada pastor, ele precisa ter os 2 ministérios. Cada pastor precisa ter os 2 ministérios. O pastor, ele precisa ter o ministério de Moisés, que ele pregue uma mensagem que tira o povo do mundo, que tira o povo das denominações, e ele precisa ter também o ministério de Josué, que introduz o povo em Canaã. Ele precisa ter o ministério de Josué, que introduza o povo na revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. Então, cada pastor, cada profeta, precisou ter os 2 ministérios. O irmão Branham, ele teve os 2 ministérios, porque Josué representa o líder do último dia, e este líder do último dia foi o 7º anjo, certo? E o irmão Branham, ele teve os 2 ministérios, ele teve o ministério de Moisés, ele pregou na sua primeira e segunda etapa, é ministério de Moisés. Esta mensagem
primeira e segunda etapa é para tirar o povo do mundo, é para tirar o povo das denominações. Mas ele também teve o Espírito Santo e manifestou o ministério de Josué. Ele não somente tirou o povo das denominações, mas ele levou o povo a Canaã. Canaã é o batismo do Espírito Santo. Canaã é a revelação dos 7 selos, é a revelação dos 7 trovões. Por quê? Porque ele teve o ministério de Josué, assim como ele teve o ministério de Moisés. Por isso que cada pastor precisa ter os 2 ministérios. Porque se o pastor, meus irmãos, tem somente o ministério de Moisés, ele não leva o povo ao arrebatamento. Ele consegue tirar o povo do mundo. Ele consegue pregar a primeira e segunda etapa do irmão Branham. Mas ele não tem mensagem que dá fé de rápido para as pessoas. Ele não tem uma mensagem que leva ao povo a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. Ele não consegue pregar que o novo nome já foi revelado. Ele não consegue pregar, meus irmãos, que os 7 trovões já foi revelado. Ele consegue falar igual um papagaio, repetir, mas tomar a mensagem, explicar, ele não consegue. Por quê? Porque ele é um pastor Moisés. E Moisés falhou. Moisés morre no deserto. Por isso a igreja, o eleito, precisa identificar se o seu pastor tem o ministério de Josué. Porque o ministério de Josué é o ministério do Espírito Santo. A igreja precisa identificar, olhar para o seu pastor e ver se o seu pastor tem o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava no profeta. O mesmo Espírito Santo que estava no pastor Osmar. Por quê? Porque o pastor Osmar, assim como aconteceu com o profeta, que teve os 2 ministérios, o pastor Osmar também teve os 2 ministérios. Ele teve o ministério de Moisés, primeira e segunda etapa. Mas do ano 2000 para cá, ele manifestou o ministério de Josué. Ele pregou a terceira etapa. Ele pregou a revelação dos selos. Ele nos levou a uma nova terra. Nós não sabíamos de nada disso, meus irmãos. Nós não sabíamos dos selos revelados, do novo nome revelado, da era de Laodiceia terminou. Nós não sabíamos nada disso. Por quê? Porque nós estávamos no deserto. 40 anos. Israel ficou 40 anos perambulando pelo deserto. E do ano de 1963, 65, quando os selos foram revelados, o povo no Brasil e no mundo ficaram também 40 anos sem saber nada dos 7 selos, dos 7 trovões, do 7º selo. Ninguém sabia nada, ninguém pregava nada. Eles simplesmente trouxeram doutrinas de ressurreição isolada, de aperta o play, interpretações. Por quê? Porque não viram a revelação. Não viram a revelação. Então, meus irmãos, nós temos que ver que o pastor Osmar, com o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, ele teve os 2 ministérios. Ele teve o ministério de Moisés e teve o ministério de Josué. Certo? Por quê? Porque primeira e segunda etapa é ministério de Moisés. O tipo de mensagem, vocês entendem? Vai falar de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, vai falar de Santa Ceia, vai falar das vestimentas das mulheres, do cabelo das mulheres, a forma de portar dos homens, é rudimentos. É tirando o povo das denominações. Mas a terceira etapa é te levando a uma nova terra. A terra que mana leite e mel, a terra que tem a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, aonde você tem uma nova Bíblia, é onde você tem uma nova mensagem. Que maravilhoso, meus irmãos, certo? Então, meus irmãos, temos que identificar o ministério de Moisés,
E é nos líderes. A igreja é Caleb. Mas a igreja que é Caleb, ela permanece simplesmente ao lado de Josué. A igreja que é Caleb, que o irmão Branham diz que são aqueles que são fiéis a Josué, não fica ao lado de Acã. Quem foi Acã foi um líder, certo? O que fez Acã? O irmão Branham, na mensagem Como Fui com Moisés, Serei Contigo, parágrafo 135, vamos lá, 135, o irmão Branham diz, meus irmãos, como fui com Moisés, essa aqui, serei contigo, parágrafo 135, o irmão Branham diz assim: agora, que grande guia foi Josué, que grande guia Josué veio a ser, nunca perdendo uma batalha, a menos que fracassasse algo na igreja. Quando Josué perdeu uma batalha, meus irmãos, foi quando eles tinha algo errado na igreja. É onde apareceu Acã, que é um líder, que é um pastor, assim como Moisés é um pastor, assim como Josué é um pastor, é um ministério. Que grande guia Josué veio a ser, nunca perdendo uma batalha, a menos que fracassasse algo na igreja. Quando Acã tomou uma cunha, não foi o modelo ou a fé de Josué que o fez. Foi ele quem tomou uma capa babilônica e uma cunha de ouro, fora do campo. E quando ele o fez, isto rendeu a batalha inteira. Josué perdeu a batalha. Por quê? Porque aquele Acã, aquele líder, aquele pastor, eles foram lá na Babilônia, eles foram lá em Jericó, certo? Lá em Jericó, e Deus falou para Moisés: não peguem nada de Jericó, seus despojos, não peguem nada de lá. Mas Acã, ele foi lá, ele viu uma capa babilônica, ele viu uma cunha de ouro, ele viu dinheiro, e isso trouxe maldição sobre Israel. Então, meus irmãos, Acã está representando aqueles pastores que eles simplesmente estão atrás de uma capa. Eles têm uma capa ali. Por quê? Porque eles estão disfarçados no meio do grupo de Josué. No tempo de Moisés, tinha os pastores Datã, Coré e Abirão, que estavam contra Moisés. Mas no tempo de Josué, quem apareceu foi Acã, pastor Acã, que está em busca, meus irmãos, é de cunha de ouro. Pastor Acã está em busca, é de dinheiro. Então o pastor Acã, meu irmão, ele simplesmente fica com uma capa, escondido no meio do povo. E ele não percebe que aquilo é maldição para a igreja. Quando ele pega aquela capa é uma doutrina. E aquela doutrina na igreja é uma maldição. E ele fica aquilo camuflado, escondido. Acã escondeu aquela capa na sua tenda. O Acã esconde essa doutrina errada na sua tenda. Só que aquela doutrina errada, meus irmãos, é uma capa babilônica, é uma capa de Jericó. E aquilo é anátema ao Senhor. Porque aquilo não foi o que Deus mandou fazer. E por que ele faz aquilo, meus irmãos? Ele pega dinheiro, ele está atrás de dinheiro, ele está atrás de membros, ele está atrás de dízimos. É o Acã, é o pastor Acã que simplesmente esconde atrás destas coisas. Fala do nome de João, fala de Deus, fala de Jesus, mas
A sua capa está escondida. A sua doutrina errada está escondida. Porque ele quer somente dinheiro. Ele quer cunha de ouro. Quem te identifica? Você tem que identificar o pastor Moisés. Você tem que identificar o pastor Josué. Você tem que identificar o pastor Acã. Porque esses personagens que houve lá no Israel natural, também está aqui hoje no Israel espiritual. Teve no tempo do pastor Osmar. Ficaram escondidos ali, andando com ele. Assim como Acã estava escondido andando com Josué. Mas eles traziam naquele tempo uma capa e uma cunha de ouro também. Traíram o ministério do pastor Osmar por causa de dinheiro, por causa de dízimo, por causa de ministério. Nós sabemos disso, vocês viram isso, meus irmãos. Homens que estavam ao lado ali, simplesmente vestidos de uma capa, estavam enganando, mas com doutrinas erradas. Só que eles fizeram isso com o pastor Osmar vivo. Já manifestaram seu espírito com o pastor Osmar vivo. Agora tem os Acã de hoje, que manifestaram depois que o pastor Osmar morreu. Não assusta não, meus irmãos. Depois nós vamos escutar o pastor Osmar falando isso. Certo? Os espíritos não morrem. As pessoas morrem. Os espíritos não morrem. O Acã morreu, mas o espírito que estava nele está no meio hoje do povo que diz crer em João. Só que tem uma coisa, meus irmãos. O espírito de Josué também não morreu. O espírito de Josué, quando o irmão Branham morreu, o espírito de Josué não morreu. Manifestou em João. E quando João morreu, o espírito de Josué também não morreu. Está manifestado em pastores hoje que podem pregar a mesma coisa. É o irmão Branham que diz, meus irmãos. Agora, nós temos que simplesmente identificar. Na mensagem, como fui com Moisés, serei contigo, parágrafo 41. O irmão Branham diz: agora, escute isso aqui, irmão. Agora, Josué, o novo guerreiro. As pessoas falam assim: pastor Adriano é novo no ministério. Ele é o mais novo dos pastores. Ele não vai dar conta. Meu irmão, aqui não é o pastor Adriano, aqui é Josué. Aqui é o Espírito Santo, meu irmão. Vou escolher aquele pastor porque ele andou com o pastor Osmar. Vou escolher aquele pastor porque ele é mais velho na mensagem. Cuidado com as suas escolhas, meus irmãos. O eleito não escolhe assim. O eleito identifica o pastor Josué. Agora Josué, o novo guerreiro. Só restaram 2 então, que tinham saído da terra prometida. E esses foram Josué e Calebe. Agora Josué, o novo comandante, era o novo comandante de Israel. Mas o que Deus falou para ele? Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Porque Josué estava falando a mesma mensagem de Moisés. E os pastores Josué hoje são da mesma forma. Assim como foi com o pastor Osmar, também é com os pastores Josué. Porque hoje não é só um pastor, não. Mas nós vamos chegar lá, meus irmãos. Josué é o novo comandante para guiar um exército. Por isso que Deus levanta pastor Josué hoje, é para guiar a esposa de Cristo até o arrebatamento. Não pode ser ministério Moisés, porque ministério Moisés é fraco. Tem que ser pastor Josué, porque é um general de batalha, não foge da luta. Não tem medo de tomar a espada e cortar o erro, combater o inimigo, chamar de falso o que é falso,
chamar de verdadeiro o que é verdadeiro. Isto é pastor Josué, meus irmãos. É só você escutar as pregações desses pastores que permaneceram com a mensagem. Escute a mensagem deles para vocês verem como eles estão posicionados, como eles estão com a espada na mão, pregando a verdade, a mesma verdade que o pastor Osmar pregou. E os Acã também estão manifestados. A igreja precisa identificar. É tempo de identificação. Porque se você não identifica, meus irmãos, você vai morrer como Acã morreu. Porque morreu Acã e toda a sua congregação. Josué capítulo 7, versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, dinheiro, eles estão atrás de dinheiro, eles estão atrás de membros, de dízimos, não estão preocupados com alma não, estão preocupados com outra coisa, com popularidade. E uma cunha de ouro. Cobicei e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, seus membros, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinham, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram, e fogo os apedrejaram com pedras. Morreu Arão e toda a sua congregação, porque tinha anátema, tinha uma doutrina errada no vosso meio. Deus não permite capa babilônica no nosso meio, meus irmãos. Deus não permite doutrina errada no nosso meio. Por isso que o pastor Osmar falou: não permita que essa doutrina permaneça no vosso meio. Isto é capa babilônica. Ei, glória a Deus. Eu queria trazer outra mensagem, mas eu não posso, porque é o que Deus está dando. Um novo guerreiro. Por que os velhos não se posicionaram corretamente? Por que eles não tomaram a espada? A mesma mensagem do pastor Osmar, começaram a pregar também, porque tiveram que trazer doutrinas erradas, meus irmãos. Precisa de um novo guerreiro levantar para falar essas verdades. Precisa de um jovem pregador, de um jovem pastor levantar para isso. Por que eles tinham que ter falado isso? Se posicionado corretamente com a verdade, com a palavra. Posicionado famílias. Eram eles que tinham que ter feito isso, e não trazerem confusão como eles trouxeram. Aqui em Franca, estão trazendo confusão no Brasil. Eu não permito que isso aconteça, meus irmãos. Tem que despertar o eleito tem que ser despertado. E o eleito vai despertar. Mombrand diz aqui: não foi uma tarefa fácil. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Só que eu não estou sozinho. Tem mais pastores que estão falando a mesma coisa que eu estou falando. Tem mais pastores que estão na batalha também. Porque nós estamos num tempo de batalha, meus irmãos. Ninguém quer viver um tempo de batalha. Mas Israel, para entrar na terra prometida, teve que batalhar. Teve que expulsar os gigantes de Canaã. E nós temos que expulsar os gigantes do nosso meio. Grandes homens, grandes personagens. E o Espírito Santo vem e toma conta de tudo com o pequeno guerreiro. Parágrafo 41. E eu penso no ministro hoje que é chamado por Deus
para pisar nas pegadas onde Jesus parou. É isso que o irmão Branham está ensinando aqui, meus irmãos. Que ordem, que comissão, porque Josué estava andando nas mesmas pegadas de Moisés, e hoje cada pastor Josué está pisando nas mesmas pegadas do pastor Osmar, pisando aonde o pastor Osmar pisou, pregando aonde o pastor Osmar pregou, condenando aonde o pastor Osmar condenou. Isto é pastor e Josué, que tem se levantado para derrubar o Zacã. E eu penso no ministro hoje, que é chamado por Deus, homens chamados por Deus, para pisar nas pegadas onde Jesus parou. Que ordem, que comissão, mas cada um que é chamado de Deus e comissionado para parar no mesmo lugar, escute, eu serei convosco, até mesmo em vós, até o fim do caminho. Cada ministro é chamado para parar onde ele parou. As obras que eu faço, vós também as fareis. Cada ministro é ordenado por Deus, porque Deus hoje fala através de ministros. Deus sempre falou através de homens. E hoje Deus continua falando através de homens. Não de maquinários, não de toca-fitas, não de YouTube. Cada ministro é ordenado de Deus, é mandado parar nas pegadas de Jesus Cristo e cumprir os deveres que Jesus cumpriu. Isto é uma verdadeira ordem. Como devia ter sentido quando Josué, parado ali naquela manhã, falado com Deus, e ele disse: eu não te deixarei, Josué. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Ninguém te resistirá. Todos os dias da tua vida, eu destruirei e espalharei. Eu limparei o caminho, diz o Senhor. Então somente ser forte e muito corajoso. Não te espantes, isto é, não te preocupes. Não estou preocupado. Nenhum pastor Josué está preocupado, porque temos o assim, diz o Senhor. Eu estou contigo e te ajudarei em tudo. Que comissão para ser dado a este novo homem chamado Josué. Agora, há muitos tipos aqui em que poderíamos entrar. Então, meus irmãos, nós temos que percebermos que Deus, Ele está trabalhando através do ministério de Josué hoje. O pastor Osmar, lá atrás, lá no ano 2000 e pouco, o pastor Osmar pregou a mensagem intitulada: dai-nos pastores Josué, há 20 e tantos anos atrás. Mas não era para manifestar naquele tempo. Pastores Josué é para manifestar neste tempo agora. Agora que é a hora de manifestar os pastores Josué, que podem pisar nas mesmas pegadas do pastor Osmar. Na mensagem, como fui com Moisés, parágrafo 229, o irmão Branham diz: agora a mesma coisa se aplica, não importa como. A palavra de Deus disse que Ele enviaria isto a nós, nos últimos dias. 2 sermões sucessivos agora. Juntei Israel natural com Israel espiritual. Estamos buscando a Josué para este dia. O irmão Branham estava buscando a Josué para este dia. O irmão Branham estava buscando o Espírito Santo para este dia. Porque era o ministério do Espírito Santo no irmão Branham. Estamos buscando Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo para nos guiar à terra. Ele tem que falar por intermédio de alguém. Ele tem que usar um homem. Porque ele é um Espírito.
E Deus não derrama seu espírito a não ser no homem. Eu tenho dito isto aos irmãos, o que ele tem dito, agora creiam. Creiam, meus irmãos. Parágrafo 40. Por quê? Escuta isso aqui. O irmão Branham diz assim, parágrafo 40, como fui com Moisés. Deus pôde pôr seu espírito inteiro sobre um homem. Se ele quiser. Deus pode pôr o seu espírito inteiro no homem. Se ele o quiser fazer. Certo? E assim Deus tomou o seu... O irmão Branham diz. Vamos voltar aqui. Deus pode pôr o seu espírito inteiro sobre um homem, se ele quiser. Ou ele o pode espalhar entre milhares, se ele quiser. Primeiro, meus irmãos, Deus pegou do seu Espírito Santo e colocou no homem, chamado Jesus. Pegou tudo que é Deus e colocou no homem. Deus pode pegar o seu espírito inteiro e colocar num homem. E vai manifestar a mensagem de um homem. E depois Deus pode pegar do mesmo Espírito de Deus e manifestar no Pentecostes. Manifestar na igreja. Manifestar nos discípulos. Deus pode pôr seu espírito inteiro sobre um homem, se ele quiser. Ou ele o pode espalhar entre milhares, se o quiser. Um dia, ele pôs todo o seu espírito sobre um homem, chamado Jesus. Agora, ele o tem espalhado por suas igrejas, por toda parte. Deus mantém sua comissão. Primeiro, Deus manifesta no homem. Depois, Deus trabalha através de outros homens, levando a mesma mensagem. Este é o programa de Deus, meus irmãos. Da mesma forma como Deus pegou do seu espírito inteiro e colocou no irmão Branham. Foi a segunda vinda do Senhor, para poder revelar 7 trovões, para poder revelar 7 selos. Agora aqui, meus irmãos, no parágrafo 45, o irmão Branham diz, e a organização da igreja, a denominação tem falhado. Elas não levarão a igreja ao outro lado. Deus levará um sistema novo, um sistema interdenominacional, pelo poder de Deus, o qual levará a igreja à terra prometida. Organizações e denominações a têm sujado, cada uma após própria teologia, cada uma após o próprio modo de pensar. Mas Deus tomará seu Espírito Santo e levantará seus Josués, que levarão a igreja à promessa, sem ligações denominacionais, ligadas em parte alguma, mas levarão a sua igreja ao outro lado. Deus pegou do Espírito Santo e pôs sobre o homem, no tempo do irmão Branham, era o ministério de Josué, representado no líder do último dia, que veio e pregou os 7 selos. Mas naquele tempo, meus irmãos, Deus não teve pastor Josué, porque ninguém conseguiu enxergar a revelação dos 7 selos. Nenhum pastor daquele tempo conseguiu ver o que o irmão Branham revelou. Aí Deus teve que repetir novamente o ministério. Deus teve que pegar do seu espírito inteiro, os 7 trovões inteiro, os 7 selos inteiro, e derramar sobre o homem chamado pastor Osmar Rodrigues Costa, manifestando o ministério de pastor Josué, outra vez, nos levando à terra prometida, que é o batismo do Espírito Santo. E depois que Deus tomou esta manifestação no homem, diz o irmão Branham, mas Deus tomará do seu Espírito Santo. Por isso que hoje não é um homem só mais. Não adianta saírem por aí dizendo que agora eu sou o homem da hora. Não existe isso hoje, meus irmãos. Porque agora é pastores Josué que pregam a mesma mensagem. Deus tomará seu Espírito Santo e levantará. Deus tem levantado seus pastores Josué para poder levar a igreja até o arrebatamento.
Pastores Josués que andam nas pegadas do pastor Osmar, que andam nas pegadas do irmão Brana, que não se desviam nem para a direita, nem se desviam para a esquerda. Pastores Josués, Deus tem levantado. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço uma vez mais, para a tua honra e glória. Amém. Isso não quero vangloriar, apenas eu quero te dizer que como ela foi pregada no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, ela foi pregada aqui em Franca, no Tabernáculo Brana. A mesma revelação, me diga que está diferente, estou lendo o livro, o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. As eras da igreja terminaram para o selo ser revelado. O último eleito entrou para o selo ser aberto. Pô, isso foi Brana que pregou, mas quando? De 63 a 65. Durante todo esse tempo, só o ministério de Moisés aqui no Brasil. Quando aparece o ministério de Josué, eu sei, o ministério de Josué é do irmão Brana, Osmar. Sim, mas você tem Brana aqui hoje? Você tem a mensagem dele. Mas a mensagem dele está em quem hoje? Tem que ter alguém por aí que tenha a mensagem dele e manifeste como Josué, para provar que irmão Brana teve o ministério de Josué. Hoje eu não tenho que provar que eu tenho um ministério. Eu tenho que tomar aquele ministério que irmão Brana pregou e eu tenho que ter ministério para repetir aquilo ali. Olha a Bíblia, o que a Bíblia diz. João vai revelar, a noiva vai revelar? Não, João vai comer. João vai comer o livro. Porque já está revelado. Esse é o nosso ministério. Nós não podemos perder isso daqui. Amém? Não podemos perder. Isso daqui é tudo para nós. Os pastores Moisés não pode levar a igreja à promessa. Eles levam você a crer em Brana. Levam vocês a crer que é um só Deus. Que é um profeta. Mas eles não levam vocês a crer na revelação dos 7 trovões. Por quê? Porque eles não viram. Eles não têm esse ministério. Eles têm que saber que é um novo ministério. Como veio para William Branham um novo ministério em 1963, um novo ministério veio para a noiva no Brasil no ano 2000. Um novo ministério. Não ministério apenas de dizer que Branham era profeta, que Deus é um, que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Isto é o ministério de Moisés. Aquele ministério que William Branham foi o Josué do dia que ele mostrou a abertura do selo. Ele diz: quando está abrindo o selo, o cordeiro está saindo do trono. Parágrafo 24 do primeiro selo das primeiras de Goiânia. Bom, meu irmão, eu sei que é tanta coisa para a gente falar e que o povo devia perceber porque eles não vão chegar ao novo nome, a nova terra. Novo nome é nova terra. Novo nome é essa Canaã. Novo nome é Espírito Santo. Você precisa chegar lá no Espírito Santo. O Espírito Santo sempre manifestou através de um homem. O Espírito Santo manifestou através de William Branham. Josué manifestou através de William Branham, que é o Espírito Santo, é o nosso Josué. Agora escuta aqui, 229. Tem que ler esses parágrafos que já foi lido, como fui com Moisés, sincerei contigo. 229. Irmão Branham está falando sobre estamos buscando a Josué para este dia. Agora, ele estava buscando, ele era o Josué. Mas por que ele está dizendo estamos buscando? Porque era 60, ainda em 60, é para 63. Estamos buscando o Josué. Ele não está dizendo estamos buscando os Josués deste dia, não. O Josué, agora é singular. O Josué, estamos buscando
o Josué deste dia. 229. Agora a mesma coisa se aplica, não importa como, a palavra de Deus diz que ele enviaria isto nos últimos dias. 2 sermões sucessivos agora. Juntei Israel natural com Israel espiritual. Estamos buscando a Josué para este dia. Ele usou Israel natural para mostrar agora o Israel espiritual. Estamos buscando, você é o Josué, é o Israel espiritual, onde tem o Josué. Estamos buscando o Josué deste dia, não é hoje do dia da noiva, não, do dia dele. Estamos buscando o Josué deste dia, era ele, aquele Josué. Cada pregador, eu quero que cada pregador que anuncia esta mensagem, eles precisam ter essa luz. Porque muitas vezes as pessoas confundem aí fora, porque falta nós pregarmos com mais clareza, mais luz. E quando se tocar no ministério de Moisés, sabe que irmão Brana o teve. Quando falar de ministério de Josué, sabe que o primeiro Josué foi Brana. E depois, os pastores Josué nós tivemos na América, no Brasil. Mas, me perdoe, os pastores Moisés tivemos. Cadê os pastores Josué? Me mostra os pastores Josué do Brasil antes do ano 2000. Hoje eles são aí personificadores, lutando contra. Eles são contra a mensagem de um só homem. Porque sempre foi um só homem, filho. Já passou 40 anos. Você tem que saber que nós estamos em outra geração. Depois do ano 2005, nós já estamos numa outra geração. A geração de William Branham é 40 anos, uma geração é 40 anos, diz o irmão Branham. E nós não podemos ficar cegos a isso. Por que nós ficamos sabendo dessas coisas de 2000 para cá e não de 1990? Porque tinha que esperar dar os 40 anos. E aí depois do ano 2000, vem os 40 anos. E é onde que nós podemos enxergar essas coisas. Não somos melhores que os outros, não. Deus, a graça, o Josué, o Espírito Santo, a graça nos deu isso. Certo? Vocês vêm aqui porque a graça trouxe vocês. Tudo que nós temos é a graça que tem dado. Não é verdade? Até um tabernáculo novo para vocês agora, é a graça que deu. Você pode ver que a graça, não levantamos uma oferta, a graça deu. Não ficamos pedindo dízimo, a graça deu. O que nós temos é a graça que dá. Amém. E fique sabendo que é a graça de Deus, que talvez tenha alguma mulher graça, pensando que é a graça. Uma mulher que está dando isso aí, né? É a graça, é o Espírito Santo, o Josué. Aleluia. Então aqui, irmão Brana diz, estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo, para nos guiar à terra. Ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito. O Josué dos dias do irmão Brana tinha que falar por intermédio de William Branham, porque Deus, o Espírito Santo, é um Espírito. E ele precisava de falar através de alguém. Aí ele pegou o Branham. Se há um Josué hoje, porque não é o dia do William Branham, ele diz, mas a mensagem, filho, você tem que saber, a mensagem sempre foi verdade. A mensagem das 7 eras até as 7 eras terminou, e você não viu que ela terminou? Você lutou contra, hoje fica pregando que terminou, mas você lutou contra. Você deve até pôr fogo naquelas fitas que você tinha de primeiro, que pregava contra essa mensagem que pregamos hoje. E hoje você prega a favor. O que é que tem acontecido? As pessoas, elas são cegas na hora, e depois elas têm que se tornar personificadoras. E para tornar personificadoras, elas têm que mostrar que viu aquilo, mas elas negam a fonte.
além de ser personificadoras, são mentirosas. Elas dizem que Deus deu aquilo para elas. Isso é blasfêmia que eles fazem. Porque eles ouviram um CDzinho, uma fita cassete, e rejeitaram e depois creram. Se você diz que foi o Espírito Santo que te revelou, você está blasfemando. Chamando o homem que você diz que é demônio de Espírito Santo. Porque sem isso você não saberia. Vê o quanto eles estão cegos. É porque eles querem se oporem mesmo à mensagem. Eles dizem, está dividindo igreja. Quem divide igreja é vocês mesmos. Vocês dizem para o seu povo, eu não creio nisto que o Osmar está pregando. Alguns do seu povo dizem, eu creio, eu vou sair. Não fui eu que dividi e falei para eles, olha, sai de lá. Não. Meu irmão Brando também pregava, sai dela, povo meu. Mas tinha hora que ele mandava, não, fica lá, congrega lá. Quantas vezes eu quis manter esse povo nas suas igrejas? Ele fique lá, mas quanto mais eles ficavam aí com vocês, mais vocês diziam que eu era do diabo e o que eu pregava era do diabo. Então eles não aguentaram e eles explodiram com a sua denominação e saíram daí. Então você tem que saber, não sou eu um divisor, foi você que disse que não creu e o eleito sai. Você tem que entender isso. Eu nunca fui na sua igreja, nunca mandei uma cartinha para que um membro seu viesse estar comigo. Vocês não têm prova para isso. Não mando carta para ninguém. Mas foi vocês mesmos que disseram para o seu povo, Osmar é do diabo. O que ele prega é do diabo. Novo nome, Brana, é de Satanás. Ah, filho, o eleito não vai ficar escutando essa baboseira sua aí, não. Foi por isso que ele saiu. Quando você diz que o novo nome, Brana, é de Satanás, ele saiu de você. Aí você diz que eu dividi sua igreja. Você dividiu, incrédulo. Enquanto você era crente, estava aí, você tinha meu ministério para te ajudar. Mas quando você se tornou incrédulo, você diz que eu sou do diabo, e aqueles que já tinham ouvido, já tinham recebido a mensagem. Não, isso não é do diabo. Eu já examinei, isso é de Brana mesmo, não é do diabo não. Se você diz, filhos, que o que eu estou pregando é do diabo, você está dizendo que Brana é do diabo, e você é o maior blasfemo. Por isso, da primeira e segunda etapa, pouco vai escapar. Mais fácil escapar um outro denominacional, que há anos parou de falar asneira, que agora quem anda falando é o povo da própria mensagem. É difícil eles escaparem, porque eles não podem ver isso daqui. Estamos buscando a Josué para esse dia, qual é o Espírito Santo, para nos guiar à terra. Ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito. No tempo do irmão Brana foi assim. O povo está buscando também Josué hoje. Cadê? Pastores Josué. Oh, pastores Josué, cadê eles hoje? Tem algum pastor da primeira e segunda etapa que está levando você a novo nome, a terra prometida, ao que Deus prometeu que nos dias da voz do sétimo anjo seria revelado? E o anjo diz, pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome, será revelado nos trovões, 132 do primeiro selo, e diz perguntas e respostas, número 478, os trovões foram revelados nos 7 selos. Isso quer dizer, o novo nome está dentro dos 7 selos. E eles não podem receber isso. Isso não é para qualquer pessoa, isso é para eleito. Isso é para um povo eleito. Amém? Acabou o tempo? Assim ainda tem 1 hora ainda. Só para mim encerrar. Eu sempre preguei isso. Eles querem nos acusar de que dissemos que o irmão Brana é pastor Moisés e que eu sou pastor Josué. Estão mentirosos. Escuta o CD direito. Josué representa o líder do último dia. Quem foi? Quando foi que vocês pregaram
esta mensagem aqui e souberam desses parágrafos, senão depois que alguém leu para vocês. Estou falando agora com pastores que ouvem para criticar. É com vocês mesmos. Quanto mais vocês criticam, mais perto do inferno vocês estão. Vocês estão falando contra, não mim, contra mim. Vocês podem falar o quanto vocês quiserem, mas essa mensagem não é minha, é de Deus. Isso aqui, ó, é Deus. Além do mais, foi o Espírito Santo que falou para o irmão Branham: pega a caneta e escreva. Foi o Espírito Santo. Está aqui, ó, as 7 eras da igreja, era de Pérgamo 58. Agora permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. 1960, 1961, nossa terra prometida está começando a ser avistada. Hoje não. Depois que o selo foi pregado, não, já foi vista a terra. Mas lá em 60, 61, nossa terra prometida, quer dizer, o novo nome, 7 selos, 7 trovões, já está começando a ser avistado. Agora permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Ora, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja. Esse líder Branham. E ele representa o líder. Como vocês vão dizer que eu prego que William Branham é Moisés? Está escrito aqui, isso aqui é verdade. Eu prego que William Branham foi Moisés, mas também foi Josué. Está aqui, ó. Ele representa o líder do último tempo que virá. Oh, que virá. Ele diz, então ele está falando que virá, mas já estava ali. Não, ele estava falando que virá porque o ministério daquela hora era Moisés. Que virá era o de Josué que viria, que eram os selos sendo revelados. Por isso ele está dizendo 1960. Ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Já deu para vocês, eles não vão me responder, ver essas coisas, entender isto, que ele é Moisés. Branham teve os 2 ministérios, Moisés, Branham teve o ministério de Josué, introduzindo nós na terra prometida. Ele foi o Espírito Santo que escreveu isso daqui, meu irmão, minha irmã. Foi o Espírito Santo, não é Osmar, não. Aqui está dizendo que foi o Espírito Santo. Leia para você ver a era de Pérgamo, antes do parágrafo 56, ali um pouquinho, para você ver o que o Espírito Santo está falando com ele. E aqui o Espírito Santo diz para ele, ora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do último tempo. Vou falar assim, ele representa Branham, que é o líder do último tempo, que virá para a igreja, porque foi em 1960 e veio em 1963. Aí já veio o líder que Josué, lá do passado, representava. E Josué significa Jeová Salvador. E esse líder que veio, você vai arrepiar. Esse líder que veio, ele vem da mesma forma, Jeová Salvador. Porque Salvador é a mensagem, não é o homem Branham, não. É a mensagem que ele pregou. É que está representando ali, ó, Jeová Salvador, salvar das denominações, salvar da primeira e segunda etapa. Você foi salvo das denominações, mas não foi salvo por Jeová Salvador, ministério de Josué, na terceira puxada. Você foi salvo por Moisés. Agora você tem que ser salvo por Josué. Eles foram salvos por Jesus no Calvário. Mas passou 40 dias, 50 dias, eles tiveram que ser salvos no Pentecoste. Se eles creram no Calvário, corria para o Pentecoste. Se vocês crerem em Branham, corra para cá. Não tem diferença entre o ministério de Branham, Josué, e o ministério de João, Josué. A noiva, Josué, desse dia. A esposa, Josué. Ele é o senhor Josué, ela é a senhorita Josué. E aí você vai, o que representa? O Espírito Santo. A mensagem é do Espírito Santo. Você está batendo a mão na ponta de faca, na ponta de lança do Espírito Santo. Por isso você vai se perder como pregador, com Bíblia na mão, com internet.
com conversa para tentar enganar, iludir os eleitos. Você tem que saber que está errado, você está fora da mensagem. Olha o que Deus está dizendo, não tem temor você destas coisas. Este líder, Josué, significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do último dia, que foi William Branham. E o William Branham na terceira etapa, não é William Branham no que vocês creem, não. Isso é espírito denominacional que vocês têm. Branham não teve, mas vocês têm. Hoje é dia de abrir o coração e receber vida, porque muitos estão mortos e não sabem. Mortes espiritual, mortes para selos, mortes para trovões, mortes para novo nome. Está aqui, União Invisível de Cristo, da Noiva de Cristo, 236, 237. Oh, que coisa, mortos e não sabem. Pecados e delitos, vocês estão mortos. Oh, que coisa, e pecado que é? Incredulidade. Incredulidade no quê? Nos selos, nos trovões, no novo nome, na promessa. Deus, te agradecemos, Senhor, pela luz da palavra, e que possamos sempre mostrar que aqueles que estão hoje crendo são os pastores Josués de hoje, que não existiam esses pastores Josués até o ano 2000. Nós mesmos estávamos inclusos nos pastores Moisés, só com leis. Mas agora, Senhor, os pastores Josués estão pregando selos revelados, trovões revelados, novo nome Branham. Se não prega novo nome Branham, eles não são pastores Josués, são pastores Moisés ainda. Sem luz, sem revelação, sem ver a Canaã. Foi isso que Moisés foi. Ele não viu Canaã, ele não foi lá ver Canaã, mas Josué foi. E aqui estão os Calebes, são aqueles que ficam fiéis ao lado do Josué Branham, do Josué esposa, do Josué João. Você tem que ficar ao lado da mensagem do dia, receber a palavra da hora, porque Caleb representa os que permaneceram fiéis com Josué. Obrigado, Senhor, que nossos corações sejam dominados pela luz da sua palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. A guerra por fé. O gigante egoísmo já está no chão, o companheirismo da denominação. A pouca ganha falta de fé. Daquela mensagem do jeito que é. É despeito que Deus responde, abandona e por se mover. Já Jesus a terra foi quando e venceu a guerra por fé. Seu fruto
mensagem é